Boa tarde, galerinha. Tô gravando aqui para vocês, para a gente ter a nossa pequena revisão e também falar um pouco a respeito da União Europeia, né? Vamos papear um pouquinho sobre ela. Eu vou revisar o que eu dei, porque já faz algum tempo que vocês tiveram aula, né? Então, vamos lá. Apesar de que vocês tiveram exercícios, eu vou passar exercício no final da aula, tá bom? Então, bem, o que a gente viu sobre a União Europeia? Primeiro, vamos pensar na Europa. A gente viu o seguinte, que dentro da Europa, nessa União Europeia, a gente tem alguns dos países mais industrializados e economicamente fortes do mundo. Especialmente nos países que estão na área ocidental, né? Aqueles países que aderiram ao regime capitalista. E a gente vai conversar um pouco sobre como foi essa adesão e por que necessitou se formar a União Europeia, tá bom? E do outro lado, no Oriente, aqueles países que tem a parte da Eurásia, né, que tem por convenção, tem ali Rússia, Turquia. A gente tem os países que adaptaram-se para um modo de vida para o regime socialista e assim a sua indústria tornou-se mais fraca. Então a gente viu também que no decorrer do tempo histórico, muitos desses países vão perdendo fronteiras, vão perdendo terra, né, devido aos conflitos, Primeira Guerra, Segunda Guerra, derrocada da União Soviética, e assim a gente tem principalmente um dos exemplos que eu usei foi naquela região dos Balcãs, a antiga Iugoslávia, que vai se dissolver em alguns países. A exemplo da Sérvia, da Croácia, a Macedônia, Luxemburgo, a Bósnia, a Herzegovina, etc. Né? Nós vimos também a questão do relevo, da temperatura, né? E como isso influencia nas massas populacionais. Onde é que as pessoas se aglomeram mais? E aglomeração é uma coisa que é uma palavra que tem surgido muito ultimamente com o coronavírus. E onde é que a gente teve focos de coronavírus? Itália e Espanha, né? E Portugal também sofre com a chance de ter. Né? Então, olha lá no livro de vocês que demonstra que as pessoas da Europa se aglutinam muito mais naquela região do que na área da Escandinávia, que é lá em cima, na região da norte da Europa, onde se tem uma temperatura muito mais fria e também um relevo muito mais irregular. Né? Naquela região ali da Escandinávia, que puxa para a parte da Eurásia, né? Então, o que que faltou a gente, o que que a gente conversou também, né? Ah, claro, a altitude também, né? Importante. O IDH. Esses países têm um IDH muito alto. Isso quer dizer o quê? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. As condições de vida são melhores lá. Né? Se tem um sistema de saúde melhor, se tem um sistema de educacional melhor, as mulheres lá, elas vão para o mercado de trabalho, praticamente toda a população é letrada, então, tipo, as condições são melhores, né? A gente viu também que lá o produto interno bruto, o PIB, né, é maior também. Se tem mais dinheiro lá e a renda por cabeça é maior. Só que não confunda, lá também existe pobreza e a gente conversou sobre isso. Que como eu mostrei para vocês em um cálculozinho lá matemático, que a partir do dinheiro que está concentrado nas pessoas mais ricas, a gente pode mascarar dados. O número mais alto, ela esconde a pobreza. Né? Então o cara que é pobre lá na Europa, ele não entra na média. Ele entra na média, mas a média mascara ele. A gente não percebe que ele está lá. E outra coisa que o coronavírus trouxe também é o seguinte, trouxe não, nos mostra como é importante a gente saber isso, é que é o seguinte, por que vocês acham que a preferência maior são os mais jovens no sistema de saúde, né? Do que os idosos? Não é só por causa da idade, não. Lembra que o sistema econômico da União Europeia tem muitos idosos, então se paga muita previdência para eles. Então o Estado está perdendo dinheiro. E onde é que está o dinheiro? Está nos mais jovens, que é a população economicamente ativa, ou também chamada de PEA. Né? Então, tipo assim, se o idoso morre, é menos dinheiro para o Estado pagar. Né? Enquanto que jovem, adolescente e adulto provavelmente estão girando capital ali, estão fazendo dinheiro para o Estado. Né? É triste dizer isso, mas acontece também. Né? É, é realmente muito triste. Bom, tendo revisado isso, vamos falar um pouquinho agora sobre a União Europeia. Tá, se esse vídeo tiver sem edição, me desculpa, tá? Eu tentei fazer a edição, mas é que o InShot não quer deixar, que é o programa que eu uso, eu converter o vídeo. Enfim, União Europeia é um bloco econômico fortíssimo onde se integram vários países. Cerca de 27 países. Né? Eram 28, mas com o Brexit
que é a saída do Reino Unido, né? O Reino Unido vai ter País de Gales, Escócia, Irlanda e Eslovênia, né? Que vão sair dali, né? Então, assim, a gente vai dar uma falada maior sobre isso, né? Então, assim, a União Europeia ela funciona como um mega país, um país no todo grande, né? E como se os outros países, aqueles países que estão ali, eles funcionassem como estados. Então, tipo assim, seria como se fosse a União Europeia governando todos aqueles outros países, né? Eles vão funcionar. Vocês vão ver que eles têm um sistema econômico próprio, uma moeda própria. Então, tipo assim, quem coordena? O Parlamento Europeu. Seriam como se fossem deputados, né? Quem coordena a União Europeia é o Parlamento Europeu. E se tem uma moeda única que é o euro, né? Única entre aspas, que tem alguns países que vão adotar outras moedas, né? Como o próprio Reino Unido, antes da saída, ele já tinha Libra, e a gente vai conversar sobre isso e o porquê disso, tá bom? Então, assim, por que formar a União Europeia? Isso é um ponto importante dessa discussão da gente. É importante saber que é o seguinte, depois da Segunda Guerra, a gente tinha, na Segunda Guerra nós tínhamos o eixo, né, que a gente ia ter a Alemanha, Itália e o Japão. Né? Então, assim, dali a Itália já saiu destroçada, né, da Segunda Guerra Mundial. Perderam, então saiu destroçada. A Alemanha também. Também, nos aliados, a Inglaterra teve o dia D, mas, né, ainda não saiu tão bem. A França a gente não pode dizer nem que ganhou, porque só apanhou, foi salva, né? Então, tipo assim, a Europa saiu da Segunda Guerra muito desgastada, enquanto que a União Europeia, a União Soviética e os Estados Unidos saíram muito fortes. Então, para rivalizar com esses países, foi necessário algum tipo de política para se ter um aparato econômico para rivalizar. Mesmo depois da União Europeia, culturalmente falando, ela não é tão influente quanto o capitalismo dos Estados Unidos ou o socialismo da China e da Rússia, por exemplo. Mas, economicamente, ela é viável, tá? Também bélica, também não tem um poderio bélico, um exército muito forte, tá bom? Então, assim, como é que aconteceu, né? Ali em cerca de 1944, se tinha se formou o que a gente chama de Benelux, o Benelux, que juntou Bélgica, Netherlands, que é, no caso, a Holanda, né? Não existe o nome Holanda, é Netherlands, então lembra disso. E Luxemburgo. E eles formaram o que a gente chama de mercado livre, né? A gente tem, na verdade, 4 liberdades para a União Soviética. Isso aí eu cobro, tá? Quais são as 4 liberdades? Livre mercado, então isso quer dizer o quê? Eu não vou pagar alfândega. Tá entrando produto ali, eu não vou pagar. Isso é bom por causa que eu compro um produto de qualidade e ainda mais barato do que se eu fosse comprar outro país. Tá entendendo? E isso gera competitividade e ainda integração. Eu tenho livre capital. Se eu quiser injetar dinheiro em outro país, é muito mais fácil do que eu procurar fazer um procedimento como esse em outro país que não esteja dentro da União Soviética. Um livre mercado, livre capital, livre serviços, né? Se eu quiser fazer um serviço para outro país, eu posso fazer aquele serviço. Ele pode ser contínuo, temporário ou estagnado, não importa. Eu posso fazer esse serviço sem nenhum problema. E também eu tenho um livre acesso de pessoas aos países. Eu posso passar sem visto, com ligeiras exceções, como no caso daqueles países que frequentaram a União Soviética, o leste europeu, né? Se tem uma barreira para eles. Por exemplo, na Alemanha não se pode entrar romeno, né? Até porque países com IDH mais alto, como a Alemanha, eles recebem muito turista, e turista não vai poder investir ali tão fácil, tá entendendo? Eles têm medo, né? Então, países subdesenvolvidos ou que adotaram a União Soviética, eles são meio que barrados ali na Alemanha, tá bom? Então, em 1951, entram outros países, certo? Aumentando, assim, a força do que já era esse Benelux, mas, claro, entram e vai ganhando outro nome em outras conferências. E em 1957, esse é importante e pontua, entra o Tratado de Roma, que ali vai formar a Comunidade Econômica Europeia. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma tarifa única para esses países. Então, tipo assim, se eu compro um produto ao Brasil e eu sou um grego, vai ser 10%
que vai entrar ali de tarifa. Se eu sou um português, 10%. Para todo o continente vai ser 10% para aquele produto. Claro que tem porcentagens diferentes para diferentes produtos. Só estou dando um exemplo, né? E bom, em 1992, eu estou olhando as datas aqui, porque é difícil lembrar a data, tá? Entra o que a gente chama de Tratado de Maastricht, e é ali que é fundamentada a União Europeia. Antes disso, nessa Comunidade Econômica Europeia, no Tratado de Roma, a gente já tem uma livre passagem de pessoas e de serviços, mas é bem pouquinha, não é muito. Isso entra mais no Tratado de Maastricht, que ali é fundamentada aquela bandeira, que ela é azul e tem aquelas 12 estrelas, que representam os 12 países iniciais. Porque depois, como a União Soviética ela perde, vários países caem, né? Vários países aderem à União Europeia, né? Então, assim, não é tão simples também entrar na União Europeia. A gente tem que ter algumas condições para entrar na União Europeia. Não é só, eu vou entrar na União Europeia. Tem que ter algumas coisas, né? Então, o que é que seriam essas condições necessárias? Primeiro, pertencer à Europa. O Brasil não vai fazer parte da União Europeia. Ah, professor, mas isso é muito básico. Não necessariamente. Se a Rússia quisesse fazer parte da União Europeia, ela também faz parte da Ásia, lembra? Que é parte da Eurásia. A Turquia também. Bom, mas ela faz parte da Europa. Ela, em teoria, ela poderia. Claro que a gente vai ver que tem algumas outras restrições, né? Tá. Pertencer à Europa, já falei. A economia de mercado, tá, isso é importante. O que seria uma economia de mercado? Seria não estar em consonância com, ou estar fixado no sistema socialista, em que o Estado manda, tá entendendo? O Estado que decide o valor das empresas e o valor de preço de mercado. Não, o regime tem que ser capitalista, tá? A gente que determina o preço, cada um que determina o seu preço, é um mercado livre, por assim dizer, tá? Não é o Estado que manda. Respeito à democracia, claro, tem que ter isso também, é uma das características, e o controle da dívida pública. Tá, então teria que fazer o seguinte, teria que arrecadar mais do que gastar. Agora isso é risório, por quê? Nenhum deles faz isso. A Grécia mesmo gasta mais do que ganha. A Grécia é um problema muito grande na União Europeia. Pode-se dizer que eu acho que eles estão até arrependidos de ter deixado a Grécia entrar, para vocês terem uma ideia, certo? Tá. E é engraçado porque existem alguns países que já foram convidados a entrar e tem algumas restrições, né? Por exemplo, alguns deles é a Noruega. Tá, a Noruega tem um dos maiores IDHs do mundo, concorrendo com a Suécia, com a Austrália e com o Canadá. Pô, é um índice de desenvolvimento humano incrível. Os países da Escandinávia são incríveis para isso. Só que a Noruega falou o quê? Não, vou nada. Porque, tipo assim, é ruim você entrar em certo ponto na União Europeia, porque tudo é coordenado pelo Parlamento Europeu e pelo Banco Central Europeu. Então, tipo assim, todo meu investimento, a forma que eu vou trabalhar no meu mercado é coordenado por eles. Então é ruim você entrar, tá entendendo? Daí se você quer fazer alguma coisa, mas você tem que ter contato com o Parlamento ou com o Banco Central. Tá entendendo? Você não tem liberdade, você perde soberania, é o termo. Você não é soberano de si mesmo se você entra na União Europeia, né? Você tem que prestar contas. Tá. Porque a União Europeia é o seguinte: você tem uma legislação ambiental, uma legislação mercadológica para o mercado, você tem uma legislação fiscal e você tem uma legislação trabalhista. Tudo na União Europeia. Então tudo é deles, né? Então assim, a Noruega não quis acordo. A Suíça, né? A Suíça, além de ter um IDH muito alto, ela é um paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal, galerinha? Paraíso fiscal é o seguinte: paraíso fiscal é berço de Brasília, né? O que é isso? Paraíso fiscal, Suíça, Panamá e Bahamas, por exemplo. São bancos que a gente tem ali que os caras recebem dinheiro e eles não precisam dizer de onde veio. Eles podem receber dinheiro ilícito e eles guardam, e eles não precisam saber, eles só guardam. Por exemplo, aqui, se algum deputado, né, tô dizendo assim, por alto, foi investigado, pode-se pedir a PF, a Polícia Federal, para quebra de sigilo bancário, né? Então, tipo assim, se vai na Caixa ou em algum outro banco, os caras dão o histórico da movimentação do dinheiro, né? A Suíça não dá.
Nem o Panamá, nem Bahamas. Olha ali como é louco. Só que a Suíça tá se juntando com a União Europeia ali, não para unir-se à União Europeia, mas em mercado, aí de vez em quando ela deixa escapar alguma coisa. Opa, eita, deixei escapar. Caramba, olha aí a movimentação do dinheiro do Eduardo Cunha, né, que foi preso. Então, foi mais ou menos isso. E o último é a Turquia, só que a Turquia entra aí com um ponto bem legal da gente debater. A Turquia tem muito muçulmano. E tipo assim, deixar a Turquia entrar é um perigo. Por quê? Porque, tipo assim, isso aí é bom vocês saberem. Como é que é feito o parlamento? Eles são como deputados. Então, tipo assim, como São Paulo. São Paulo é o país, a cidade, o estado maior do Brasil. Então, tipo assim, ele tem mais parlamentares, mais deputados e tal, para fazer parte do quadro geral de deputados. Então, do mesmo jeito é para a União Europeia. A Turquia é extremamente populoso. Então, tipo assim, quem é mais populoso ali? A Alemanha. A Alemanha, ela compreende quase todo o parlamento ali, né? Então, se a Turquia entrar, vai ser a segunda ali. Mal entrou e já tá sentando na janela. Então, tipo assim, pra eles é ruim. Então, o que é que eles ficam fazendo? Eles ficam arrumando desculpas para não deixar a Turquia entrar. Qual é essa desculpa? Não, não. Estou aí, tá querendo pegar o Chipre. O Chipre é da Grécia que tá lutando lá tipo, a Grécia é parça. A Grécia já tá aqui. Pra isso a Grécia serve, tá vendo? A Grécia, eles têm raiva da Grécia e a Grécia serve pra isso. Pra motivo pra Turquia não entrar. Né? Eles ficam dando motivo também que na Turquia a galera bate muito em jornalista, né? É motivo pra Turquia não entrar. Então é importante ressaltar isso aí pra vocês, tá bom? Tá, deixa eu ver mais alguma coisa. Tá. Bom, e aí por causa disso a Turquia tá agora se unindo a China e Rússia, pra você ver. E a Turquia já teve muito contato com o lado capitalista. Mas o cara vai pra onde dá rock, né? O pessoal fala. Então, assim, outras coisas sobre a zona do euro pra gente finalizar, né? Porque já tá ficando com 17 minutos, já tá ficando um pouquinho longo. É o seguinte, a moeda única ali é o euro, né? Mas em outras palavras ela não é única, porque tem alguns países que não aderem ao euro. E tem alguns países que nem são da União Europeia e aderem ao euro. Como é o caso de Montenegro. Ele não é da União Europeia, mas aderiu ao euro. E tipo assim, a gente tem o Reino Unido ali, que é a libra esterlina. A gente tem, no caso, a Suécia também não adere ao euro. E o quadro mais legal é a Dinamarca, que também não adere ao euro. Aí você vê três países assim que são, no caso o Reino Unido é um conjunto de países que são muito fortes. Por que não aderir ao euro? Porque você perde soberania. Porque aí os caras vão começar a meter meter o dedo na tua política econômica. Isso não é legal. Por exemplo, a Libra é muito mais valorizada que o euro. Então, tipo assim, qual é o tipo de economia da Inglaterra? Podemos dizer assim, que é o mais forte ali. É o seguinte, ele compra mais. Tá entendendo? E como é mais valorizado, se ele vai comprar, o dinheiro dele vale mais que o dos outros. Então, para ele comprar é melhor. Então, ele compra o quê? Compra ações e compra. Ele importa, digamos assim. Importar é trazer para dentro do país. Então, ele importa materiais e ações da Bolsa de Valores. Então, para um mercado de compra, isso é ótimo. A Libra está mais valorizada. E eu vou mexendo, eu vou me adequar ao euro? Não, aí eu vou perder dinheiro. Não vale a pena. Já na Dinamarca é o contrário. A moeda da Dinamarca é muito desvalorizada. Aí, professor, um país com um IDH tão alto quanto a Dinamarca ainda consegue se manter valorizada? Sim, porque a política da Dinamarca é exportação. Eles vendem. Eu vou comprar da onde? Eu vou comprar da onde é mais barato. Onde é que é mais barato? Dinamarca. Entende? Então, tipo assim, necessariamente ter uma moeda fraca não quer dizer perder dinheiro. Se for bem utilizado, significa ganhar dinheiro. Mas isso depende da forma da política interna do país. E para isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a Grécia. Né? A Grécia passa por uma situação difícil. Por quê? A Grécia é da zona do euro. Vocês podem olhar aí no mapa de vocês que tem falando da zona do euro. Isso quer dizer o quê? A Grécia ela vende o quê? Azeitona e vinho. Que já não é muito bom, né? Só que tem vários outros países no mundo que também vendem. Só que como a Grécia é Libra, quer dizer o quê? Quando o cara vem comprar na Grécia, vem comprar a Libra. E é muito caro Libra. É tipo assim, o real. O real e o dólar, vou dar um exemplo. Eu vou comprar alguma coisa nos Estados Unidos. E lá é 20 dólares, né? O real tá valendo 6 reais. Multiplica aí 6 vezes 20.
Tá entendendo? Quanto eu vou gastar? Então lá é a mesma coisa. E a Libra ainda é mais cara que o dólar, viu? Então, assim, é, a Grécia, ela sofre muito com isso, porque a galera não quer comprar da Grécia, porque tá em Libra, vai comprar onde? Na Argentina, que a moeda é mais valorizada. Aí a Grécia sofre. E não pode mudar a forma dela fazer negócio, por quê? Porque o Banco Central Europeu não deixa. Porque não pode desvalorizar o euro. Aí a Grécia se lasca. Agora o euro é ruim? Não necessariamente, tudo depende. Porque, tipo assim, o euro facilita as relações de comércio para aquela zona do euro. Então, se você está comprando dentro da zona do euro, tá ótimo. Agora, se você está exportando de outros países, fica ruim para você. Então, agora vamos falar do que eu vou passar para vocês, que a nossa conversa aqui acabou. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o Brexit, que é a saída da União Europeia, da União não, do Reino Unido da União Europeia, como isso influencia a Inglaterra, como isso influencia a União Europeia e como isso influencia o mundo. Já é uma pesquisa que eu vou pedir para vocês. Eu vou pedir também uma questão do livro. Deixa eu ver onde está o livro de vocês. Tá, é a primeira questão da página 68, tá? Primeira questão, não, 56. Primeira questão da página 56, tá? Para quem não tem livro, eu vou tirar a foto. E eu quero também que vocês pesquisem, mais uma pesquisa sobre a Dinamarca, né? Para vocês entenderem melhor a Dinamarca e o Reino Unido, sobre a moeda, sobre o comércio, para vocês entenderem melhor como é as exportações e importações. Dito isto, falou filhão, falou filhinha e vamos lá, né? Buenas suertes.